Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 167 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trappé, capítulo 17. Do Contra Academicus ao Devera Religione. Alcançada a meta suspirada, Agostinho não se sentia satisfeito. A conversão para ele, como é para todo convertido, um ponto de chegada e um ponto de partida. A conversão era para ele, né? Havia alcançado a fé, mas estava impaciente por aprofundar seu conteúdo. Havia rompido todo vínculo terreno por amor à sabedoria. Estava desejoso de chegar a alcançá-la, a possuí-la, a desfrutar dela estavelmente. Quais fossem então as disposições, nolo diz ele mesmo, pouco tempo depois dos fatos narrados. Dedicando a Manlio Teodoro o diálogo A Vida Feliz, descreve-lhe sumariamente o iter de sua evolução interior e conclui, abre aspas para Santo Agostinho, podes, portanto, observar em qual filosofia, como em um porto, eu navego, mas também esse é tão largo e sua amplitude não exclui completamente a possibilidade do erro, se bem que com menor perigo. No momento ignoro totalmente a qual parte daquela região, que é a única feliz, devo dirigir-me e atracar. O que de fato alcancei de estável, se para mim o problema da alma é ainda flutuante e vacila. É por isso que te rogo, em nome da tua virtude, da humanidade, da compreensão e correspondência entre as almas, que me estendas a mão. Se obtiver esse favor, penso poder alcançar, com pequeno esforço, aquele estado de felicidade no qual, como suponho, tu já vives. Fecha aspas. Por volta do mesmo período, no diálogo A Ordem, diz para sua mãe, abre aspas, a ti, sobretudo, mãe, atribuímos a influência de nossos desejos se cumprirem na fé. Eu creio sem incertezas e afirmo que, por tuas orações, Deus me concedeu a intenção de não antepor, não querer, não pensar, não amar outra coisa a não ser a obtenção da verdade. E continuo a crer que, por teus pedidos, conseguiremos o bem tão grande ao qual, por teus méritos, aspiramos. Fecha aspas. Agostinho, pois, via diante de si uma dúplice tarefa, intelectual e mística, uma e outra reconciliadas no esforço de subir rumo às esferas da mística. Sentia-se já, e o era de fato, como chamará sua mãe pouco antes de morrer, servo de Deus. Mas continuava também, como sempre tinha sido, um filósofo. Antes, com a escolha feita, uma escolha longamente sofrida, mais firme, via abrir-se melhores possibilidades para a busca do pensamento que colocaria doravante a serviço da fé. O pensador
transforma-se em apóstolo. Encontramos seu problema intelectual estabelecido nas últimas páginas do Contra os Acadêmicos, a primeira de suas obras. Abre aspas. Todos sabem que nós somos estimulados ao conhecimento pelo duplo peso da autoridade e da razão. Eu tenho, pois, como absolutamente certo, não dever distanciar-me da autoridade de Cristo, porque não encontro outra mais válida. E em relação àquilo a que se deve alcançar com o vértice da razão, tenho confiança de encontrar, entretanto, nos platônicos o que não repugna aos sagrados mistérios da fé. Tal é, de fato, a minha atual disposição, que desejo conhecer sem demora o verdadeiro, não só com a fé, mas também com a inteligência. Fecha aspas. O programa ascético místico pode ser resumido com as palavras do Solilóquios, onde é exposto longamente. Para ver Deus, abre aspas, a alma precisa de 3 disposições: que tenha os olhos dos quais possa fazer bom uso, que olhe, que veja. O olho da alma é a mente imune de toda mancha do corpo, isto é, já separada e purificada dos desejos das coisas efêmeras. Fecha aspas. O empenho ascético é buscado em vista da intuição mística. O programa apostólico, então, trata-se do apostolado do pensamento, indicado na primeira carta. É o programa ambicioso de quem quer reconduzir os homens à esperança de encontrar a verdade. Abre aspas. Em nosso tempo, em que já não vemos mais filósofos a não ser no manto, e esses eu, na verdade, não posso considerar dignos de um nome tão venerável, parece-me que se deve conduzir os homens à esperança de encontrar a verdade, caso a opinião dos acadêmicos tenha tirado alguém da sutileza de raciocínios do buscar compreender as coisas. Fecha aspas. Pôs-se logo ao trabalho. Continuou a ensinar até as eminentes férias da colheita, que começava cerca de 23 de agosto. Renunciou à cátedra, retirou-se na solidão da Brianza. Preparou-se para o batismo com o empenho de uma intensa vida interior que era, ao mesmo tempo, como se disse, intelectual e ascética. Esse dúplice aspecto emerge, de agora em diante, em toda a vida de Agostinho, até quando a providência dera a essa uma direção nova. Emerge, digo, em Cassicíaco, em Milão, em Roma, em Tagaste. É preciso vê-lo nesse feliz casamento de intelectualismo e de ascetismo para reconhecer a verdadeira personalidade do convertido. Cassicíaco é o título do item aqui. Chegou a Cassicíaco, a casa de campo posta à sua disposição pelo amigo Verecundo, aproximadamente nos primeiros dias de novembro. Estava com ele a mãe, o irmão Navídio, o amigo Alípio, os conterrâneos e discípulos Trigésio e Licêncio, os primos Lastidiano e Rústico, e o filho Adeodato. Imediatamente depois, entre os dias 9 e 10, começaram as disputas filosóficas,
das quais houve 15 sessões, todas no mês de novembro, reunidas em torno de 3 temas fundamentais: a certeza, a felicidade e o mal. Nesse mesmo momento, Agostinho discutia consigo mesmo sobre a necessidade da purificação e sobre a imortalidade da alma. De todas essas discussões nasceram 4 obras. Então esse foi um retiro, né, intelectual místico que Agostinho fez com algumas pessoas, né? Então, 4 obras: Contra os Acadêmicos, A Felicidade, A Ordem e os Solilóquios, desculpe. Os assuntos tratados: 4 metafísicos e 1 moral. Faziam parte do grande programa da filosofia cristã que o neoconvertido se propusera ardentemente desenvolver. Começou com a crítica do conhecimento, que está na base de toda a filosofia. Contra o difuso ceticismo, os homens deveriam reconquistar, como entendemos, a esperança de encontrar a verdade. Escreveu por isso contra os acadêmicos. Não o fez como se supôs, porque ele mesmo fosse ainda mais ou menos adepto do ceticismo, mas porque queria remover de si e dos demais todo obstáculo no caminho da busca. Com certeza, as objeções dos acadêmicos perturbavam também a ele, mas não tanto pela sua força, quanto pela grande estima que havia nutrido por aqueles filósofos. Parecia-lhe inverossímil que pensadores como Carnéades e Arcesilau tivessem professado o ceticismo, uma doutrina que não se sustenta de modo algum à crítica. É bem claro, de fato, que a mente adere com firmeza e sem sombra de dúvida a muitas verdades de ordem matemática, dialética, sapiencial. Também em torno da percepção dos sentidos, sobre cujos erros insistiam muito os acadêmicos. Não se vê o que se possa responder a quem apela à consciência daquela percepção, dizendo, por exemplo, tenho consciência de que com este som meu ouvido se deleita, etc. A autoconsciência, então, sei que sou, sei que penso, sei que amo, elimina toda a possibilidade de ceticismo. Diante desses argumentos, Agostinho conclui que o ceticismo não pertencia à doutrina, mas ao método esotérico dos acadêmicos. Convencidos de não poderem convencer os homens da verdade, preferiam ocultá-la, demonstrando que os argumentos de quem a confiasse, como os epicuristas e os estoicos, a percepção dos sentidos eram falazes. Então, aqui Agostinho faz uma análise do estado da filosofia na época dele, né? Os acadêmicos aqui, que ele fala, são os filósofos, né? E ele começa por discutir a respeito do ceticismo, que é aquele estado de espírito que você duvida que pode encontrar a verdade. Se a gente comparar o tempo de Agostinho com o nosso tempo, nós já demos a filosofia já deu um upgrade nessa questão do ceticismo, né? Porque hoje
Não é que a gente não acredite que a gente possa, ou que a gente não possa atingir a verdade. É que a gente acredita que cada um tem a sua própria verdade, né? Então, na época de Santo Agostinho, era possível discutir o ceticismo em base filosófica e provar, né, para os céticos que a gente pode sim atingir a verdade. Porque veja bem, tanto o cético quanto quem acreditasse na verdade tinha a verdade como referência, não é? Os céticos não afirmavam que cada um tinha uma verdade. Os céticos afirmavam que existia de fato uma verdade, mas que nós éramos incapazes de atingi-la. Não é? Hoje, nós não acreditamos mais que exista uma verdade. Não é? Nós acreditamos que existem verdades pessoais. Cada um tem a sua verdade. Né? Então, agora eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa muito interessante que o autor fala aqui. Ele fala assim: diante desses argumentos, Agostinho concluiu que o ceticismo não pertencia à doutrina, mas ao método esotérico dos acadêmicos. Método esotérico. Eu vou continuar a ler, depois volto aqui. Ler o que eu já li, né, anteriormente. Convencidos de não poderem convencer os homens da verdade, preferiam ocultá-la, demonstrando que os argumentos de quem a confiasse, como os epicuristas e os estoicos, a percepção dos sentidos, eram falazes. Então, método esotérico dos acadêmicos, não a doutrina. Então, esses métodos esotéricos existem também, não é? Nos acadêmicos modernos, né? Então, os filósofos mais importantes do nosso tempo tinham métodos esotéricos, né? De um esoterismo muito parecido com o esoterismo da época do Santo Agostinho, né? Eles são gnósticos, né? Hegel e Kant são gnósticos, simplesmente assim. Toda a filosofia deles é construída em torno de conceitos gnósticos. Então, essa afirmação aqui do método esotérico dos acadêmicos, ela ainda é verdadeira hoje, né? Tá certo? Para aqueles acadêmicos que nos afirmam que existe uma verdade pessoal, não é? Não existe a verdade, mas existem as verdades pessoais. Além do tema da certeza, esse é o tema da certeza, a crítica ao conhecimento da época, né? Além do tema da certeza, havia o não menos fundamental da felicidade. As condições, a natureza, o objeto. A conclusão foi que só no perfeito conhecimento de Deus consiste a vida feliz. Também o argumento do mal, o grave e assombroso argumento do mal, foi enfrentado nesse retiro, né, místico intelectual de Santo Agostinho. Na ordem da providência estão situados juntos os bens e os males. Agostinho esboçou a resposta afirmativa,
mas tendo se dado conta de que a discussão tornava-se demasiado árdua para as forças dos interlocutores que ele tinha lá nas discussões, né? E talvez também para as próprias dele mesmo, né? Voltou o discurso para a ordem dos estudos, indicando o modo de subir das coisas corporais às espirituais. Mas onde a paixão pela verdade explodiu com violência foi no problema da morte e da imortalidade. Aqui não havia dificuldade dos interlocutores e ele poderia subir livremente pelos caminhos da metafísica. Eis o colóquio entre si e a razão, com o qual é introduzido o argumento conclusivo, o argumento que se apoia, como se sabe, na presença da verdade que é imortal na alma, a qual então é também imortal. Vamos ver o diálogo, né? O diálogo entre a razão e o próprio Agostinho, né? A razão diz: não te abandones à angústia, a alma humana é imortal. Agostinho, como o demonstras? Resposta. Ou a razão, né? Pelos princípios que antes, com grande discernimento, como penso, aceitaste. Agostinho, recordo certamente de ter respondido às tuas questões com grande discernimento, mas resume todo o discurso, te rogo, e constatemos onde chegamos depois de tantos vai-e-vens. Razão. Procederei segundo o teu desejo expresso, mas presta muita atenção. O Agostinho. Então fala, estou atento. Por que me fazes morrer de ansiedade? Esse é o início do diálogo, né? Quem parasse nas linhas gerais dessas discussões não veria no Agostinho de Cassicíaco mais que um filósofo. Melhor, como alguém afirmou, um filósofo não ainda plenamente cristão. Se ao contrário colhem-se todas as particularidades, não só se encontra o cristão que crê na Trindade, na divindade do Cristo, nos sagrados mistérios da Igreja, mas também o asceta, empenhado num austero estilo de vida e desejoso de chegar ao cume da contemplação. As confissões não fazem senão confirmar e alargar estes raios de luz. Seu dia iniciava-se e concluía-se com a oração. Metade da noite passava na meditação, banhando-a muitas vezes de lágrimas. Durante o dia estava ocupado com as discussões filosóficas, com os cuidados domésticos, com a instrução dada aos discípulos Trigésio e Licêncio. À mesa detinha-se pouco. Comia quando era estritamente necessário para saciar a fome, a ponto de poder dizer, jocosamente, que o início da refeição coincidia com o fim. Testemunhos dessa vida interior são a longa oração pré-posta aos solilóquios e seu primeiro livro. Isso nos revela a que grau de ascetismo chegou e quais eram ainda as feridas das quais rogava ao Senhor, pene quotidianis fletibus, para ser liberto. Eram particularmente os costumes do passado recente, presentes ainda na imaginação, ainda vivos e prontos a colocar à prova a constância do ânimo, ou, em todo caso, a fazê-lo sentir sua fragilidade. Diante da paixão, já vencida, mas não ainda inteiramente domada, o neoconvertido não encontra outro remédio que a oração, a humildade, a confiança em Deus, certo de que Deus o conduzirá, quando lhe agradar, à visão da beleza ideal
a qual aspira. A razão, que lhe recorda essa condição interior, responde com profunda dor interior. Aqui, trecho de Santo Agostinho, né, nos trecho dos Solilóquios. Abre aspas. Cala-te, peço, cala-te. Por que escavas e desces tão a fundo? Não posso mais reter o pranto. Já não me entrego mais às minhas promessas. Não presumo mais de meus propósitos. Desiste de examinar-me sob tais argumentos. Se dizes que aquele que desejo ver sabe quando estarei são, faça-se o que é seu beneplácito. Manifesta-se segundo seu querer. A este ponto, confio-me completamente à sua benevolência e sua ajuda. Acreditei definitivamente que ele não cessa de socorrer aqueles que creem nele. Eu não posso afirmar coisa alguma sobre minha sanidade, a não depois que tiver visto aquela beleza. Fecha aspas. A incandescente ladainha de amor que abre os solilóquios nasce dessa profunda dor interior. O leitor não deixe de lê-la ou de relê-la se quiser descobrir o Agostinho autêntico, aquele mais íntimo, de Cassicíaco. Aqui lhe damos uma breve degustação dele, dessa ladainha, dessa oração de Santo Agostinho, né? Então, também nos solilóquios, né? Ó Deus, que nos purificas e nos preparas para os prêmios divinos, vem, benévolo, ao meu encontro. Já amo só a ti sigo, só te busco e estou disposto a sujeitar-me somente a ti, pois só tu exerces com justiça o domínio e eu desejo ser de teu direito. Manda e ordena aquilo que queres, te rogo, mas cura e abre os meus olhos a fim de que possa ver teus sinais. Dize-me onde devo olhar para que te veja, e espero realizar tudo aquilo que me mandastes. Readmite, te peço, teu escravo fugitivo, ó Senhor e Pai clementíssimo. Recebe-me, teu servo, que foge dessas coisas que me acolheram, não delas, enquanto eu fugia de ti. Sinto que devo retornar a ti. A mim, que bato, abra-se tua porta. Ensina-me como se pode chegar a ti. Se com a fé te encontram aqueles que voltam a ti, dá-me a fé. Se com a virtude, dá-me a virtude. Se com o saber, dá-me o saber. Aumenta em mim a fé, aumenta a esperança, aumenta a caridade. Então essa é uma oração inicial, né, que ele publica nos solilóquios. Escrevendo as confissões, recordará com doçura e gratidão, depois de cerca de 12 anos, os grandes benefícios recebidos naquele período e as ardentes orações elevadas a Deus, meditando os Salmos. Então, eu vou parar por aqui a leitura de hoje, na página 176. Esse capítulo é maior,
que é o último capítulo da primeira parte do livro, e apenas vou comentar sobre esse, digamos assim, esse retiro espiritual, né, de Santo Agostinho, com a mãe, o filho, o amigo íntimo, né, e algumas outras pessoas nesse lugar, né, Cacicíaco, que é foi uma espécie de sítio, né, uma casa de campo, né, que foi emprestada a ele por um amigo, e ele se retirou então para esse lugar, né. E as discussões tidas nesse lugar, né, das discussões tidas nesse lugar, surgiram 4 obras dele, né, a partir das meditações e das discussões com as pessoas envolvidas, né, que estavam com ele nessa casa de campo, né. Então, aqui nós vemos então um retiro de Santo Agostinho antes de entrar oficialmente, né, para a igreja, né. E nós vemos o seguinte, né, nós vemos aqui é uma beleza isso, né. O que nós vemos é a aproximação de um grande filósofo. Deu uma travada aqui, né? O que nós vemos aqui é a aproximação da igreja de um grande intelectual, de um grande filósofo, na posse de seus atributos intelectuais, não é? Tendo já o conhecimento de boa parte da filosofia da sua época e da anterior, tendo já dentro de si os argumentos dos inimigos da igreja, né? Que ele conheceu bem porque ele foi de uma seita inimiga da igreja, né? Tentando se desvencilhar com toda a sua bagagem intelectual de todos os argumentos contrários e falaciosos contra a fé que ele iria abraçar integralmente, né? Tá certo? Então, é um retiro místico intelectual, ascético intelectual que ele estava fazendo, né? Um homem que estava ali contando com a ajuda de amigos para discutir com ele as suas ideias, né? Para argumentar com ele, né? E pelo que a gente viu pela descrição, no próprio retiro havia um método ascético de vida cotidiana, né? Do acordar, do fazer as coisas ao longo do dia, das orações, das meditações, né? Do comer, né? Do se alimentar, tá certo? Então, quase que uma pré-ordem monástica, né? Monástica, que ele vai fundar, né? Os agostinianos, né? A ordem de Santo Agostinho, né?
Mas aquela estada nessa casa de campo, né, já era uma pré-vida monástica, né? E é curioso porque isso o distingue de toda a intelectualidade da época, né? Então, nesse ponto, Agostinho já via que a vida intelectual ela só pode ser desenvolvida amplamente dentro de uma ordem religiosa, dentro de um comportamento religioso, né? Tá certo? Já mostra que ele percebeu na prática, né, a riqueza da vida da igreja, né? E aqui veja bem que coisa interessante, né? Aqui Santo Agostinho era um leigo, né? Era um leigo vivendo uma espécie de regra monástica, com amigos, em discussões amistosas, numa casa de campo, né? Então, daqui nós podemos tirar muitas sugestões para a nossa vida cotidiana, né? Da nossa vida de leigo, né? Quando a gente lê as obras que foram escritas para religiosos, né? Tem muitos santos que escrevem obras que são direcionadas para religiosos, e a gente fica pensando, né? Como é que a gente vai interpretar essas obras para a nossa vida de leigo, né? Por exemplo, a imitação de Cristo, né? A imitação de Cristo tem vários capítulos que o autor fala para os monges, para os homens de vida religiosa, né? E a gente lê aquilo e fala assim, como que a gente vai aproveitar isso, né? Pois tem jeito de aproveitar, né? Tem jeito de pegar aqueles conselhos ou aquela ordem de vida dos monges e adaptá-la, né, para a nossa vida de leigo, né? Essa ideia de viver no mundo, mas ter uma ordem de vida, digamos, monástica, entre aspas, não é? É o que inspirou, né, as ordens terceiras, não é? Dos franciscanos, dos dominicanos, né? Aquela espiritualidade monástica que pode ser expandida, né, para a vida do leigo, né? Isso é muito, muito interessante, né? Essa vida que não tolhe de maneira alguma o intelecto, não tolhe aqueles que têm facilidade para a vida intelectual, que têm a vocação para a vida intelectual. Contudo, ela orienta essa vida intelectual, né? E para aqueles que têm uma vocação mais para uma vida piedosa, também não tolhe essa tendência, essa vocação para a vida piedosa. Ou seja, é um estado de coisas, um conjunto de regras que só estimula, vivifica a vida espiritual do leigo, né? Certo? É isso que esse retiro, né? Nós vimos também uma outra descrição desse retiro quando a gente leu a vida de Santa Mônica, né? Ali nós tínhamos leigos, não é? Leigos. Obviamente, almas escolhidas, obviamente. Mas aqui existe um vislumbre para nós leigos
de uma certa ordenação da nossa vida. Nós podemos ordenar a nossa vida, né? Na direção dessas práticas, né? Monásticas, digamos assim, né? Tá certo? Então, eu quero ouvir agora. Nós estamos na página 176, no início dela. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua a leitura. Mas eu quero agora ouvir as observações que vocês, por acaso, tenham dessa leitura de hoje. Professor, Sim? duas coisas me ocorreram aqui hoje com essa leitura. A primeira tem a ver com aquele diálogo a respeito da alma imortal. E que me remeteu a... dentre afora todas as coisas que aquele padre Robert Benson foi capaz de prever, vamos dizer assim, com aquele livro, né, O Senhor do Mundo, um homem que morreu em 1914, é impressionante. Né? Mas eu vou dar um spoiler aqui, que é o seguinte: uma das personagens que comete eutanásia. Eu achei aquilo... eu confesso para o senhor que eu não entendi nada do método, mas o assombro dela ao ver que não acabou, eu achei impressionante. Ele fez de uma forma que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, a forma que ele usou ali para falar de uma alma imortal. Né? Ela ficou assombrada. Né? Eu achei muito interessante. Esse assombro é o que todos os céticos vão ter, né, quando encontrarem o outro lado, né? Mas pode falar aí, acho que o Márcio queria dar continuidade aí. Foi só uma pedindo para ela apagar o microfone. Por favor, continue. É só porque a gente tem que usar o mesmo fone, os dois, quando é na hora de falar. Aqui. Tá. Às vezes dá umas confusões. Não, mas não, o que eu queria dizer é o seguinte: esse assombro, né? Esse assombro é o assombro da vida eterna, né? É o assombro de uma coisa terrível, né? Uma das coisas mais terríveis sobre a realidade da nossa vida é que ela não acaba. É uma coisa curiosa, não é? É que nós podemos ter duas relações com a vida eterna, né? Em relação ao conceito, a realidade da vida eterna, né? Uma é achar muito ruim. A existência eterna é um peso muito grande que a gente carrega no nosso estágio de vida atual, né? Certo? E você acreditar que não há vida eterna, que a vida vai acabar com a sua morte, é um certo alívio para muita gente, e a gente consegue entender isso. Né? Esse alívio vem do seguinte: os nossos atos atuais não terão consequências futuras. Nós podemos fazer o que quisermos com a nossa vida agora, porque ela vai acabar mesmo, né? Então, diante desse fato de quem não acredita na vida eterna, há vários comportamentos de vida, né? Os mais nobres e os menos nobres, né? Mas o fato de que quem acredita na vida eterna carrega um peso grande sobre os ombros é um fato que a gente não pode negar, né? Então,
a vida eterna é a meditação sobre a vida eterna é uma meditação duríssima, duríssima. Mesmo porque nós sabemos, nós católicos, que o nosso destino na vida eterna depende das nossas escolhas agora. Né? Então, se nós mantivermos esse pensamento durante todos os momentos da nossa vida, a nossa vida muda completamente de perspectiva. Né? É porque a gente não mantém, né? A gente esquece frequentemente disso. Se nós conseguíssemos manter permanentemente a visão da vida eterna e da nossa morte, a nossa vida mudaria completamente. Né? Tem algumas descrições, né, na vida dos santos em que há uma epifania na vida desses santos e eles percebem essa realidade da vida eterna, da morte certa e das escolhas que a gente tem que fazer nessa vida. E isso transforma a vida desses santos. Né? Então, Ana Paula, por isso que os santos nos dizem, né, que é muito salutar nós meditarmos sobre a morte, né? As últimas coisas, né? Os novíssimos, né? Nós que acreditamos na vida eterna, nós temos que meditar sempre sobre isso, né? Sobre os novíssimos, sobre o nosso destino na vida eterna. Né? Porque a vida eterna é eterna, ela não vai acabar nunca. Né? Nós não fomos feitos para acabar. Né? Deus não nos fez assim. Tá certo? Isso é um peso grande. Né? É o peso que o Bernanos, né, dizia que carregava nas costas. Né? O peso da vida eterna. É uma coisa extraordinária. Uma coisa que me ocorreu foi quando ele descreve o comportamento de Santo Agostinho à mesa, né? Ele passava pouco tempo à mesa. Então, me remeteu a o que eu ouvi de um padre outro dia, numa homilia aqui na internet, em que ele falava da gula e que ele se referia à gula como um outro pecado de Adão, mais um pecado que Adão cometeu, porque Adão não precisava ter comido aquele fruto. Então, nessa homilia, esse padre estava falando a respeito dos exageros, né? E é lógico que a gula, e eu às vezes, eu sou uma pessoa que eu dou pouca importância a esse pecado da gula, mesmo sabendo que a gula não se trata só do alimento, né? Esse alimento, mas há outros tipos de gulas, né? Mas quando ele fala que também foi um pecado de Adão, porque ele não precisava daquilo ali, me fez pensar em quantas coisas a gente exagera mesmo, que a gente não precisa e que a gente adquire, insiste. ou tem, insiste. Né? Para que esse mais? Por que você precisa desse mais? Esse foi querer mais que levou Adão a pecar. É uma das coisas, né, que levou. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Também não. Eu nunca tinha pensado na gula nesse sentido. Também não. Não.
É interessante isso mesmo. Nós podemos expandir essa questão da gula, né? Para isso mesmo que você falou, Ana Paula. As coisas que a gente adquire e não precisa delas, né? Adquire por simples ato de existe uma palavra muito desgastada hoje chamada consumismo, né? Mas ela é tão mal usada que é difícil a gente usá-la corretamente. Mas é um pouco isso, né? Nós temos uma necessidade de ter as coisas, né? E a gente se vê rodeado de uma porção de coisas desnecessárias que a gente gastou recurso para obter, que a gente gastou tempo para obter e que nós não precisamos, né? Eu sou cheio de coisas assim na minha vida, né? Eu sou especialista nisso e eu sou de vez em quando eu vejo uns programas de acumuladores, né? Aquelas pessoas que acumulam coisas na casa e ficam com a casa cheia ao ponto de não poder entrar na casa, né? Porque tanta coisa que tem na casa. Mas contudo, quando eu vejo, por exemplo, né, fotos e descrições, né, da vida monástica, eu fico tão impressionado. Sabe como eu fico impressionado? É com a cela do monge, né, que tem normalmente uma cama, uma mesa, uma cadeira e um crucifixo, né? E aí eu olho para o meu quarto, eu olho para o meu escritório, eu vejo assim, meu Deus do céu, quanta coisa a gente tem, né? Quanta coisa a gente acumulou durante a vida, né? Quanta coisa eu poderia me dispor, jogar fora ou dar para alguém que não me faria absolutamente necessidade alguma, né? Você vê a cela do monge e às vezes em algum mosteiro você vê a capela do mosteiro tão linda, mas tão simples, com tão poucas coisas, mas com coisas significativas, né? Porque quando você vai começar a consumir coisas, você perde o significado das coisas que você tem, né? Passo que se você tiver poucas e significativas, sua vida se transforma, né? Certo? Então a cela do monge para mim sempre me chamou muita atenção. Aquela coisa desnuda, né? Aquela coisa que só tem o que você precisa, né? A cadeira para você sentar, a mesa para você apoiar um livro, para você apoiar a Bíblia, para você apoiar, enfim, não é? O crucifixo em frente ao qual você reza e a cama que você dorme, não é? É uma coisa impressionante. Sempre me chamou muita atenção isso, porque eu sou de fato um guloso, né, na minha vida, infelizmente, né? Professor. Sim. Agora sim. Gostei bastante dessa oração aí na introdutória dos Solilóquios. Que coisa perfeita, né? Simplesmente se dirige a Deus pedindo aquilo que realmente é necessário. Porque a gente tem que fazer um discernimento entre as coisas úteis e as necessárias. As coisas úteis, elas não são necessárias para nós naquele momento, né? Aí entra esse campo que o senhor falou da acumulação. Todas as coisas são úteis, por isso que elas existem, mas não necessárias para nós. E é interessante quando a gente, por exemplo, sai de férias, vai fazer seja passar um tempo numa casinha de campo,
passar uns dias aí enfurnado no convento, acampar no meio do mato por alguns dias. Quando a gente volta, que a gente vê, assim, se dá conta de que precisa realmente de pouco, né? Isso aí é um bom detox, assim, de consumismo. Mas aí essa parte do Santo Agostinho lá, o retiro dele, uma coisa interessante é que é exatamente isso, a solidão, vamos dizer solidão, solitude, né? Como se o pessoal está fazendo uma diferença hoje em dia de um para outro, é claro, solidão de estar só, mas não se sentir só, solitude. Mas ela faz com que a gente se confronte melhor, né? E a gente consiga, inclusive, quem não tem coragem acaba, né, fugindo da oportunidade de encarar os próprios demônios, né? E inclusive, quanto bem isolado mesmo, a pessoa todo mundo que passa uma experiência de ficar sozinho mesmo, isolado no meio do mato, assim, às vezes os demônios assustam e a pessoa acaba correndo de volta para a civilização. Né? E aí que os monges, né, os padres do deserto, eles falavam, né, que os demônios habitam nos desertos, né? Deserto não só deserto de aridez, mas de plantas, né? Mas um ermo, um lugar, daí vem os eremitas, né? Um lugar perdido lá. E aí é a oportunidade. A gente tem também, né? E como você falou, né? Aplicando essas coisas na vida prática da gente, a gente tem que ter os nossos momentos aí de, como o pessoal diz aí, mais chegada à meditação, nossos momentos de deserto também. E interessante que muitas dessas vivências, elas podem ser, assim, em alguns momentos da vida da gente, ser aplicadas, né? Desde que a gente elimine o estímulo sensorial excessivo, a televisão demais, música demais, computador demais, a internet demais. A gente tem um tempo para a gente fazer isso, metade de um domingo para fazer isso, é uma forma boa de santificar o domingo. E mesmo na vivência prática do dia a dia, o modo como a gente conduz nossas atividades, os nossos negócios, nossa vivência familiar, inclusive até mesmo, por exemplo, a regra de São Bento, ela é essencialmente uma regra para uma família. Tem hora para tudo, tem hora das refeições, tem disciplina, o abade é o pai, o prior é a mãe, e os outros são chamados de irmãos. Não era coincidência, né? Então, cada qual consiga, né, de certa forma, aplicar aquilo que ajuda demais na nossa santificação. Agora, outro ponto que eu achei interessante foi o senhor falar aí do ceticismo, né, científico. Uma coisa que sempre me incomodou muito, porque eles alegam certa dúvida. Mas a gente percebe que não é uma dúvida, não é uma dúvida saudável, é realmente um ceticismo. Ou seja, quem aparece com alguma coisa, alguma proposta lá, ele conta com a presunção de que aquilo que ele está dizendo é uma falsidade, a menos que ele prove o contrário. Então já há uma presunção, não de dúvida, mas de ser contrário, ou seja, de ceticismo mesmo, quanto àquela proposta. Isso aí muitas vezes, ao invés de ajudar, até atrapalha. Atrapalha para alguns, né, no meio acadêmico, e favorece mais outros. Ou seja, se quem quiser adotar a linha de pesquisa do orientador, está com a estrada livre, né? Quem tiver vai praticamente escalar um Everest, né? Sem oxigênio. Ou vai escolher outro orientador, né? Se conseguir encontrar alguém com a cabeça que saiba discernir entre a dúvida saudável e o ceticismo. Mas esse ceticismo está aí, os acadêmicos também estão aí. E caso o senhor queira assim, comentar alguma coisa a respeito disso aí, a gente vai ficar muito contente em ouvir. Obrigado. Muito bem. Não, sobre essa última parte que você falou, do ceticismo, né? Há digamos assim, um ceticismo saudável, né? Que hoje a gente precisa exercer esse ceticismo saudável para quase tudo que a gente ouve, né? Mas o ceticismo como método para a sanidade, isso é muito importante hoje, né? Ou seja,
todas as verdades, entre aspas, propaladas por autoridades hoje, pela mídia, etc., nós temos que ser altamente céticos a elas para nos proteger, né? Então esse é um ceticismo saudável. Agora, o ceticismo como método, como doutrina, ele é altamente deletério, né? Porque, no fundo, o que ele propaga é que nós não temos, é quase que um agnosticismo, né? Nós não temos meios de alcançar a verdade, né? O cético, o ceticismo ele é atacado por vários autores, mas o que eu acho que é o mais hilariante desses autores é o próprio Chesterton, quando ele fala desse assunto, né? Mas assim, ninguém é cético por natureza, né? Porque o cético ele só é como postura intelectual para os outros verem, né? Porque, obviamente, o cético ele sempre tem certeza de muitas verdades em relação a si mesmo e em relação ao mundo, né? Não há absolutamente forma de você viver no ceticismo como doutrina e comportamento, né? Ele é ele não para em pé, né? Tá certo? E, portanto, ele é um método, como o Santo Agostinho, como o autor fala aqui, né? É um método esotérico, de enganação, né? De enganação. Agora, no caso que você falou aí do mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico hoje é completamente deformado, né? De uma forma que Santo Agostinho não imaginaria, né? Ele é deformado por um conjunto de pessoas que querem nos enganar e com essa enganação querem nos conduzir para caminhos que poucas pessoas têm o poder de definir e esse mundo acadêmico hoje é uma forma de poder de alguns poucos sobre o resto da humanidade, né? Então, o mundo acadêmico hoje acabou. Ele só é isso. Ele não tem outra coisa. E todo mundo que faz sucesso nesse mundo acadêmico tem que entrar nesse jogo, conscientemente ou não. Não importa se está consciente na cabeça dele. Para ele fazer sucesso nesse mundo acadêmico de hoje, ele tem que entrar no jogo, né? Então não tem jeito. É aquilo que você falou. Se você está, por exemplo, num programa de ascensão na sua carreira, um programa de doutorado, porque você quer ser um professor universitário, você tem que seguir o seu orientador nas formas que ele quiser dar o seu trabalho. E se você não seguir, você está fora, né? Então, não há nenhum tipo de estímulo para a criatividade ou para qualquer tipo de discussão frutífera sobre nenhum assunto. Todos os assuntos hoje são definidos segundo a direção que eles têm que tomar e os resultados que eles têm que tomar. Então, a vida intelectual hoje, em todas as áreas, né, ela ficou reduzida a grupos de interesses e você pode trabalhar em certos assuntos segundo grupos de interesse. Quem não trabalha, assim, é excluído da vida acadêmica, excluído da academia, excluído da turminha dos acadêmicos hoje, né? Então, hoje existem formas sofisticadas de exclusão, né? Formas sofisticadas de exclusão. Mas eu vou contar para vocês que isso não é novo, né? Esse modo de exclusão da vida intelectual dos acadêmicos, ele é muito antigo. Ele foi quase que criado com a universidade. Foi a criação da igreja, né? Vocês vejam que a universidade
ela tinha lá seus 150, 200 anos. No final da Idade Média, quando houve uma grande discussão acadêmica, talvez a maior e mais importante discussão acadêmica que já tenha havido dentro da universidade, que foi a grande questão dos universais. Isso é uma discussão da Idade Média, né? Quando surgiram os nominalistas, né? Essa discussão, que ainda não terminou, você veja, é uma discussão de 700 anos, por isso que eu digo que ela é a maior das discussões que já existiu no mundo acadêmico. A primeira coisa que os nominalistas fizeram para ganhar a discussão, porque a discussão foi vencida pelos nominalistas, o que os nominalistas fizeram? Foi, através do poder da universidade, do poder das autoridades da universidade, eles conseguiram excluir os oponentes deles dos cargos universitários. Então, os tomistas, os realistas que estavam discutindo com os nominalistas, eles foram calados porque eles foram excluídos das cátedras. E a única forma de você participar dessa discussão, né, é você tendo uma cátedra, um lugar da onde você pode falar, da onde você pode discutir. Os nominalistas simplesmente tomaram todos os cargos das universidades e excluíram os seus adversários, os seus inimigos, né? Então, essa forma de ganhar a discussão acadêmica é uma forma, digamos assim, universitária. Ela surgiu a partir da universidade. Que então, com 200 aninhos de idade, a universidade começou a acabar aí. Toda aquela estrutura de ensino que a igreja criou começou a acabar aí. Tá certo? Quando eles descobriram que para você vencer um adversário numa discussão importante, basta que você tenha poder suficiente para excluí-lo de uma cátedra, de uma cadeira, né? de um lugar de onde ele pode expor as suas ideias e tentar convencer as outras pessoas. Se você exclui essa pessoa desse lugar, você ganha discussão, porque aí só vão existir aqueles que defendem uma única ideia. Quando eles descobriram isso, aí foi fácil, né, ganhar discussões. E as maneiras de exclusão hoje em dia são sofisticadíssimas, né, Márcio? Então, acabou. É só isso. Então isso não é novo, né? Importante que se diga. O método de exclusão não é novo, não é? Mas na época de Agostinho ainda não existia isso, né? Ainda não existia essa estrutura universitária, né? Então as pessoas podiam, digamos assim, falar em praça pública ainda de uma forma mais livre, né, que hoje. Hoje você não consegue, né? A praça pública está vedada, né? Aqueles que são oponentes do sistema vigente, né? Certo? Esse é o modus operandi, né, da ciência, das ideias, da circulação das ideias. Não há livre circulação das ideias. Por isso que quando eu vejo falar de censura, né? Estão censurando fulano, estão censurando o ciclano, esse governo está censurando não sei o quê, aquele governo está censurando. A censura, ela tem formas mais sofisticadas de acontecer que não somente numa ditadura, né? Ou num sistema político que usa o método de censura para calar os adversários, né? Ela pode ser calada
num regime completamente dito democrático, né? Certo? Dito democrático. Mais alguma observação ou comentário? Então, estamos na página 173, desculpe, 176, e amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos aqui, tá certo? Deus lhes pague a presença, as observações, os comentários, a paciência, né? Também. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.